Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Polícia Federal deflagra hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. Agentes investigam a lavagem de dinheiro praticada por funcionários do Banco do Brasil. Presidente do STF, Dias Toffoli, adia mais uma vez a votação que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. Manchas negras que têm aparecido em praias do litoral nordestino já atingiram 8 estados da região. Fortes chuvas causam mortes e deixam quase 30 mil pessoas desabrigadas na Índia. Copa de 2022 no Catar vai contar com estádios de alta tecnologia e os jogos vão ter emissão zero de carbono. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019. Vamos começar fazendo aquele giro tradicional pelas manchetes dos sites dos principais jornais do país. Começamos pelo portal de notícias G1. Saques de até R$ 500 do FGTS para correntistas da Caixa nascidos de maio a agosto começam hoje. Serão liberados 5 bilhões e 100 milhões de reais para cerca de 12 milhões e 300 mil pessoas. Para quem não tem conta na Caixa, o calendário de saques começa no dia 18 de outubro. E no valor econômico, o governo prevê construção de 6 novas usinas nucleares até 2050. Empreendimentos devem somar 6,6 mil megawatts e demandarão 30 bilhões de dólares em investimentos. Portal R7. STF suspende sessão que pode anular condenações de Lula. Com placar de 6-3, a sessão que pode anular sentenças de condenados na Lava Jato será retomada na próxima quarta-feira. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ex-procurador da República, Rodrigo Janot, revela plano para matar o ministro Gilmar Mendes. Abre aspas, ia matar ele e depois me suicidar, fecha aspas. Janot disse na entrevista que chegou a ir armado para uma sessão do Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar a tiros o ministro. Folha de São Paulo. Senado e Câmara iniciam divisão na tramitação de agenda econômica. Em reunião com lideranças do Congresso, Paulo Guedes reforçou a importância de propostas para destravar o andamento de projetos. E no Globo, Câmara dos Deputados em Brasília aprova projeto que abre brecha para multar condenados por uso de drogas. Texto de autoria do deputado delegado Valdir, do PSL de Goiás, determina pagamento de 2 a 2 mil salários mínimos para reparação de danos causados à saúde pública. Site Metrópolis. Em 5 anos, 60% dos servidores expulsos se envolveram com corrupção. Os dados fazem parte de um levantamento do Metrópolis com base no painel Corregedorias, canal da transparência da Controladoria Geral da União. E no dia, a polícia prende 5 suspeitos de integrar quadrilha de milicianos na Baixada Fluminense. Um vídeo gravado pela Polícia Civil mostra um dos chefes da milícia sendo preso em uma casa de luxo na Barra da Tijuca. Acompanhem, as investigações apuraram que a quadrilha cobrava taxas mensais de até R$ 100 de comerciantes. Já moradores pagavam semanalmente cerca de 15 e mototaxistas até R$ 30. E a Polícia Federal realiza hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. Os agentes investigam a lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcionários do Banco do Brasil. 7 mandados de busca e apreensão serão cumpridos em São Paulo e um em Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo o Ministério Público Federal, esta etapa da Lava Jato investiga 3 gerentes e um ex-gerente do Banco do Brasil. Eles são suspeitos de terem atuado para facilitar a realização de operações de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014. São cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e um em Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a PF, as movimentações superaram 200 milhões de reais. As empresas que faziam contratos com a Petrobras necessitavam de dinheiro em espécie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Nas investigações, documentos revelados por colaboradores mostram que um doleiro levantou 110 milhões de reais em espécie
para o pagamento de propinas. Para isso, ele teria usado cheques obtidos no comércio em São Paulo. Também fazia a abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas do ramo imobiliário. A suspeita é de que gerentes de agências bancárias participavam do esquema ao dar suporte às operações de desconto de cheques. Ainda segundo a Polícia Federal, os funcionários, em troca, recebiam comissões dos operadores e vendiam produtos da agência para atingir metas. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu adiar mais uma vez a votação que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. A sessão terminou nesta quinta-feira com 6 votos a favor e 3 contra a anulação. O primeiro a votar nesta quinta foi o ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a anulação. Segundo Moraes, isso garante o direito à defesa de contestar todos os pontos da acusação. De todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória. Luiz Roberto Barroso seguiu a interpretação do relator do caso, Edson Fachin, e decidiu contra o recurso do réu na Lava Jato. Para o ministro, o prazo comum para alegações finais entre delatores e outros réus não prejudica o direito de defesa. A ministra Carmen Lúcia afirmou que o prazo igual para alegações de delatores e dos demais réus pode levar à anulação da sentença. Portanto, nos casos em que o magistrado não consegue prazo sucessivo para o réu colaborador e os demais corréus apresentarem alegações finais, configura-se na minha compreensão nulidade relativa, o que importa na imprescindibilidade de ser arguída pela parte prejudicada na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos sob pena de preclusão, também cito doutrina e a nossa jurisprudência, e também neste caso vou deixar de fazer a leitura que é muito conhecida. Imprescindível que a defesa, se sentir prejudicada, suscita a questão imediatamente na primeira oportunidade que se manifestar nos autos sob pena de convalidação do ato nulo pela preclusão. Já a ministra Rosa Weber defendeu que conceder o mesmo prazo para as últimas manifestações processuais implica em prejuízo ao direito de defesa dos réus que foram delatados e, por isso, eventuais condenações devem ser anuladas. Estou convencida de que o réu colaborador mantém sua condição como parte passiva no polo processual. Apesar disso, observo no conteúdo material de sua manifestação carga significativa de imputação que, mesmo dependente de corroboração probatória, deve ser levada previamente à apreciação da parte adversa, possibilitando sua plena e tempestiva reação defensiva. Caso os ministros escolham votar pelo direito dos réus delatados e eles tenham direito de falar por último nos processos em que também há réus delatores, a decisão pode impactar nas condenações da Força-Tarefa da Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal de Curitiba, poderão ser anuladas 32 sentenças de 50 ações penais já julgadas em primeira instância e afetar 143 dos 162 réus condenados pela operação. A decisão do tema foi levada ao plenário do STF após a repercussão de uma decisão da segunda turma do tribunal que anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, por 3 votos a 1. A segunda turma é composta por 5 ministros. A maioria dos ministros da segunda turma concordou com o argumento da defesa de Bendini, de que ele deveria ter apresentado suas alegações finais depois dos outros réus que eram delatores. E o presidente Jair Bolsonaro deu posse ao novo procurador-geral da República, Augusto Aras. Na cerimônia que aconteceu no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que Aras é um guerreiro pela bandeira do Brasil e pela Constituição. Jair Bolsonaro disse que o novo procurador-geral da República tem uma enorme responsabilidade e ressaltou que o órgão deve seguir altivo e independente. Já Augusto Aras garantiu que vai agir com autonomia em defesa dos valores que permeiam a Constituição. Um governo continua. O doutor Aras, chegando agora, ele não é governo. Ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição.
A responsabilidade dele é enorme, porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. E nós sabemos da importância desse órgão nos destinos da nossa nação. Não é apenas um fiscal da lei. Outras atribuições cabe a ele. É um MP que tem que continuar altivo, independente e, obviamente, extremamente responsável. Afirmo às suas excelências, ao senhor presidente, senhores ministros presentes, ao Senado Federal. Senado Federal que tem a jurisdição sobre o Procurador-Geral da República, tanto na sabatina quanto nos próximos 2 anos. Reafirmo a todos o nosso dever, que haverei de cumprir de forma democrática, buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu caminho. Mais tarde, em entrevista a jornalistas, Aras disse que já está trabalhando para modernizar o órgão. Ele também se esquivou de falar sobre métodos utilizados na Operação Lava Jato. Na sabatina no Senado, o novo chefe do Ministério Público alfinetou o procurador Deltan Dallagnol. Me permitam não responder agora a esses temas, porque nós teremos ainda alguns dias para nos inteirarmos dos fatos em extensão e profundidade. E o Congresso Nacional promulgou a emenda que vai permitir que o governo realize o mega leilão do pré-sal, marcado para novembro. O leilão é referente ao petróleo excedente que a Petrobras recebeu durante o governo Lula. Na época, a estatal ganhou o direito de explorar uma área de 5 bilhões de barris de petróleo. Em troca, repassou ações para a União. Só que a estatal descobriu que a reserva pode chegar a 15 bilhões de barris. E esse excedente vai a leilão, uma oferta que tem atraído o interesse de investidores de todo o mundo. A empresa aérea americana Delta Airlines anunciou nesta quinta-feira que adquiriu uma participação de 20% do grupo Latam, por 1,9 bilhões de dólares. A gigante americana divulgou que vai vender sua fatia minoritária de 9% na Gol. Pela transação, descrita como uma associação estratégica, a Delta também vai investir 350 milhões de dólares na sociedade e vai comprar 4 aviões A350 da Latam, informaram os dois grupos em um comunicado. A Delta ainda vai assumir o compromisso da companhia sul-americana de comprar outros 10 aviões da fabricante europeia Airbus, com entrega entre 2020 e 2025. A companhia americana terá uma representação na direção da Latam, nascida em 2012 da fusão da brasileira TAM com a chilena LAM. E o The New York Times publicou ontem que o funcionário do governo que fez a denúncia que desencadeou no processo de impeachment do presidente Donald Trump era agente da CIA. Ele teria se informado de conversas de Trump com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky no curso oficial de troca de informações entre agências do governo. A prática é comum na Casa Branca, onde o funcionário trabalhou por algum tempo até voltar à agência de inteligência após o controverso incidente. Nessas conversas, Trump teria pedido ajuda de Zelensky para investigar o filho do adversário político, Joe Biden. Biden é um dos favoritos na briga democrata por uma vaga na disputa à Casa Branca contra Trump em 2020. A identidade do funcionário é protegida pelas leis dos Estados Unidos, que respaldam profissionais que utilizam canais adequados para denunciar a má conduta de colegas ou superiores. Mas espera-se que a pessoa que fez a denúncia em 12 de agosto deponha em breve a portas fechadas no Congresso. Depois do intervalo, você vai ver. Fortes chuvas causam mortes e deixam quase 30 mil pessoas desabrigadas na Índia. Copa de 2022 no Catar vai contar com estádios de alta tecnologia e os jogos vão ter emissão zero de carbono. Nós voltamos em instantes. Até já!
nós estamos de volta, 8 horas e 51 minutos, e as manchas negras que têm aparecido em praias do litoral nordeste desde o início deste mês já atingiram 8 estados da região. A Petrobras afirma que o material é óleo cru, mas que não é produzido no Brasil. Já são 99 locais atingidos pelo óleo em praias do Nordeste. O estado mais afetado é o Rio Grande do Norte, que registrou, segundo o IBAMA, 41 pontos com manchas em 11 municípios potiguares. As manchas começaram a aparecer no início de setembro, mas, segundo o IBAMA, ainda não se sabe a origem do óleo. A Petrobras já afirmou que o óleo cru não é produzido no Brasil. A suspeita do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é que o material foi provavelmente descartado em águas internacionais por navios cargueiros, a pelo menos 100 quilômetros da costa brasileira. O óleo teria sido trazido pelas correntes marítimas até as praias. O óleo já atingiu pelo menos 9 tartarugas e uma ave. Segundo o IBAMA, uma das tartarugas foi devolvida ao mar e outra encaminhada a um centro de reabilitação. 7 tartarugas foram encontradas mortas ou morreram após o resgate. A ave também não resistiu ao óleo. Ainda de acordo com o órgão, até agora não há sinais de que peixes e crustáceos estejam contaminados. Mas o IBAMA recomenda que banhistas e pescadores não tenham contato com o material. E mais um dia de ataques no Ceará. Um caminhão foi incendiado na rodovia BR-222 no município de São Luís do Curu, litoral oeste, nesta sexta-feira. E um posto de saúde foi incendiado em Paramote, no Sertão Central. O estado chega ao 8º dia seguido de ações criminosas que atingem coletivos, prédios, transportes escolares e veículos particulares. Ao todo, já foram contabilizados ao menos 90 ataques em Fortaleza, na região metropolitana e também no interior. Criminosos promovem uma onda de violência em Fortaleza e na região metropolitana da cidade. São pelo menos 82 ocorrências. Foram registrados incêndios em ônibus, prédios públicos, privados e em vários veículos particulares desde o dia 20 de setembro. A operação desta quinta-feira da Polícia Federal teve o objetivo de desarticular lideranças de uma facção criminosa que teria planejado de dentro dos presídios os ataques. Foram cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. A ação foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Estado, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado. E agora vamos aos destaques da previsão do tempo, mas antes vamos ver como está o clima neste momento na região nordeste do país. Imagem panorâmica de Caminho das Árvores, que fica em Salvador, capital da Bahia. O dia começa com sol entre nuvens e não há previsão de chuva para a região. Os termômetros marcam agora 24 graus e a máxima será de 30. Na sua região, hein? Como fica o clima hoje? Vamos ver na previsão completa para todo o país. No decorrer desta sexta-feira, áreas de instabilidade ainda vão se espalhar sobre o centro-oeste e o sudeste do Brasil. A rápida passagem de uma frente fria por alto mar, na altura da costa da região sudeste, vai reforçar as áreas de instabilidade que já estavam atuando sobre a região. A chuva deve acontecer desde cedo, mas apenas com fraca intensidade, entre as capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também na região da Grande Vitória. Em áreas que vão desde o norte capixaba, passando pelo norte do estado de Minas Gerais, Distrito Federal, Goiânia, até a região de Rio Branco, o sol vai aparecer forte durante o dia e chove apenas a partir da tarde e tem risco de chuva forte nesses locais. Os ventos que sopram no mar vão deixar a instabilidade muito ativa entre o litoral do estado de São Paulo e do Paraná. Nesses locais, a chuva deve ser fraca e persistente no decorrer desta sexta-feira. Já na região da Grande São Paulo, muita nebulosidade e garoa várias vezes no decorrer do dia. Em todas as áreas da região sul do país, o sol vai aparecer forte e não chove, assim como em todas as áreas do estado de Mato
Grosso do Sul e também na região de Cuiabá. Na região nordeste do país, o sol também vai predominar, mas pode chover rápido no decorrer do dia entre as capitais Natal e Recife. Em grande parte da região norte, pancadas de chuva ainda vão continuar acontecendo e tem risco de temporais desde o oeste do Acre até a região de Boa Vista, no estado de Roraima. A mínima prevista em São Paulo nesta sexta-feira é de 14 graus também em Porto Alegre e 16 graus na região de Campo Grande. E à tarde, a temperatura chega aos 35 graus em Cuiabá, 28 graus em Brasília e 39 graus em Palmas. E estudantes universitários entraram em conflito com a polícia nesta quinta-feira em Bogotá, durante um protesto contra supostos abusos policiais. A Universidade Pública de Bogotá foi palco de um confronto entre policiais e universitários. Os estudantes atacaram a polícia com pedras. Os policiais revidaram com jatos de água e bombas de gás. Este caminhão das forças de segurança rompeu a barricada e foi para cima deste grupo de universitários. Na última quarta-feira, durante confrontos na Universidade Pedagógica, 5 pessoas ficaram feridas, sendo 3 em estado grave, após uma bomba explodir. O incidente, cuja origem é desconhecida, está sendo investigado pela polícia e pela promotoria. E olha só, a Copa de 2022 no Catar contará com estádios de alta tecnologia. Mas além do design inovador, a comissão organizadora prometeu entregar jogos com emissão zero de carbono. O emir do Catar prometeu à FIFA neutralidade de carbono nos Jogos da Copa do Mundo de 2022. Por conta das altas temperaturas no país, todos os estádios vão ter sistemas de refrigeração. Para emitir menos gases poluentes, eles vão funcionar como o ar-condicionado de um carro. A ideia é que um radiador puxe o ar de fora do estádio para ser transformado de quente em frio. Após esse processo, a corrente fria vai ser direcionada para as pessoas. O sistema foi criado para utilizar energia sustentável e ser uma das tecnologias de resfriamento mais eficientes. Este dispositivo vai ser apresentado no Mundial de Atletismo de Doha, que começa no dia 27 de setembro. Bem, o VT que nós prometemos a você sobre as fortes chuvas na Índia, nós vamos exibir ao longo da nossa programação, tá certo? Obrigado pela sua companhia e audiência. Nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias. Tenha um ótimo dia e até lá.